E Judá capítulo 1, verso de número 3, que é Judas capítulo 1, verso 3. A palavra diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada a todos os santos. Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Iaú, e negam a Iaú, único dominador, e amo nosso, Yahushua, o Mashiach. Agora abra no verso de número 17. E Judá, que é Judas capítulo 1, verso 17. A palavra diz assim: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso amo Yahushua, o Mashiach, os quais vos diziam que, no último tempo, haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Iaú, esperando a misericórdia de nosso amo Yahushua o Mashiach, para a vida eterna. Verso 22. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdias com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória, ao único Iaú, Salvador nosso, por Yahushua o Mashiach, nosso amo, seja glória e majestade, domínio e poder, ante de todos os séculos, agora e para sempre. E pela fé você diga que assim seja. Amados ouvintes, ouvi atentamente as palavras do Espírito Santo, que nesta manhã Ele te exorta para que você possa viver uma vida afastada das corrupções deste mundo, pela hipocrisia de homens que falam mentira, para perverter os caminhos santos do Eterno, para que a tua alma seja ceifada pelo espírito da morte, pelo espírito do engano, pelo espírito da mentira. A vós que credes nas obras e na palavra do nosso amo Yahushua, inclinai os vossos ouvidos para contemplar as palavras do vosso Criador neste momento. Amados irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos. Nós estamos vivendo em dias de tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo em dias difíceis, em que o surgimento de homens ímpios. Quem são esses homens ímpios? São aqueles que não têm o Espírito da verdade vivendo no coração deles. São homens profanos, são homens religiosos, que estão vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. São instrumentos de Satanás aqui na terra. Amados, a palavra diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, a palavra diz que o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. E não é de se admirar que os ministros de Satanás também
Ele se manifesta como ministros da justiça. E a igreja tem que discernir nesses últimos tempos, porque o fim está próximo, para que não venha perecer, juntamente com aqueles que estão sendo enganados por este espírito de engano, por muitas e infinitas doutrinas de demônios que vêm trazendo destruição para o povo, ensinando o povo a negar o próprio Criador, negar a Yahu. Eles negam Yahu por um título chamado Senhor. Eles negam Yahu pelo título da palavra Deus. Eles negam o nome santo de Yahushua por um nome pagão, por um nome criado pela idolatria, criado pelas obras de homens que falam mentira. E nós temos que vigiar, irmãos, para que não sejamos naquele dia confundidos pelo nosso amo. Irmãos, o apóstolo Yahudá, ele teve por necessidade exortar os irmãos a ter uma certa diligência, a ter um certo cuidado acerca da comum salvação que era oferecida pelo amo Yahushua a todos os seus seguidores, porque infiltraram no meio do povo homens ímpios que não têm o espírito da verdade em seus corações, homens ímpios que têm se tornado verdadeiros escarnecedores da verdade. São homens que detêm a verdade em mentira, são homens que são escravos do pecado, são homens que não têm a santidade do Criador nos seus corações. Mas infelizmente tais homens, muitos deles são representantes do povo, são líderes religiosos, são homens que não querem que a igreja de Yahushua venha viver e conhecer a verdade. Mas nós, amados irmãos, nós já temos sido despertados pelo Espírito da verdade, que tomou a vida de Quefas, de Iocanã, do apóstolo Shaul e de todos os demais apóstolos, preditando aos irmãos que viesse ter uma certa cautela, porque o Espírito ele estava expressando nos dias dos apóstolos que viriam dias difíceis, em que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E infelizmente, irmãos, são muitos do nosso meio que têm se apostatado da fé. Estava conosco, mas não era de nós, porque o Espírito da verdade, ele nunca jamais vai aceitar as obras do espírito do erro, do engano. Há uma diferença entre aquele que serve a Yahushua com aquele que não serve. Aquele que serve a Yahushua vive de toda a palavra da verdade que sai da boca do Criador. Mas aqueles que estão com seus corações engodados pela mentira, pelas paixões da sua carne, eles defendem uma doutrina que não provém do Espírito Santo, que não provém das Escrituras. São doutrinas de homens que falam mentira e ensinam o povo a negar a santidade do nome do Criador, a santidade da majestade do Criador. O nosso Criador, ele desceu do céu e se manifestou aqui na terra, na forma de um homem simples, humilde e manso, o qual ele veio no propósito de buscar e salvar os que estavam perdidos, para poder resgatar as suas ovelhas das mãos de lobos devoradores, das mãos de pastores que apacentavam a si mesmo. E é um alerta do Espírito Santo, é um alerta para a salvação da tua alma. Hoje nós estamos rodeados de uma grande quantidade de escarnecedores. São homens que detêm a verdade e mentira, são homens que convertem a verdade em mentira, são homens que não temem em ter tido conhecimento da verdade, dos quais naquele dia mais duro juízo sobrevirá sobre a vida desses homens que não aceitam a verdade, que não se convertem, que não se arrependem, que não se humilham. São homens que resistem o Espírito da verdade,
porque os corações estão endurecidos pelo amor ao dinheiro, por amor à fama, por amor às coisas terrenas, por amor à glória dos homens. E Yahushua, ele foi tentado ali quando ele esteve 40 dias e 40 noites se consagrando para se apresentar no meio do povo, trazendo as verdadeiras palavras do Criador para a salvação das suas ovelhas. E Yahushua, ele foi tentado, e ali o tentador, que era o diabo, ele se aproximou do nosso amo Yahushua, e ele mostrou a glória dos homens e o reino desta terra para Yahushua. Se Yahushua tão somente se prostrasse diante do tentador, se prostrasse diante do diabo, toda a glória dos homens e da terra, Yahushua estaria dominando ela. Mas Yahushua, ele desprezou a glória dos homens. Yahushua, ele desprezou o reino que está na mão de Satanás, porque Yahushua, ele é o rei da glória. Satanás estava oferecendo para o rei da glória uma bijuteria enferrujada para poder convencer o nosso amo Yahushua como filho do homem. Mas Yahushua, ele é o rei da glória, ele é o dono da prata e do ouro. Ele está vestido de majestade, num trono de glória, num trono de majestade. O cetro da equidade está na mão dele. Ele não se rende à mentira, ele não se rende aos caprichos e às imposições dos homens desta terra. Os homens odiavam o nosso amo, porque as palavras que ele falava testificavam que as obras dos homens religiosos daquela época eram obras más, das quais Yahushua lançava sobre o rosto deles, mostrando que o espírito religioso que estava no coração desses homens era um espírito que não podia convencer o Eterno de que a santidade deles provinha do Eterno. Oh, meus irmãos e irmãs, nós estamos rodeados de muitos escarnecedores da palavra. Quando Yahushua, ele quer trazer uma palavra verdadeira, se levanta uma grande multidão para não aceitar a verdadeira palavra, para não aceitar a verdadeira doutrina. Yahushua disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Os verdadeiros discípulos, que são os verdadeiros adoradores, são as ovelhas de Yahushua, que estão espalhadas, que estão escapando do sistema religioso, que estão escapando das mentiras de homens, que querem cauterizar a mente das ovelhas santas de Yahushua. Oh irmão, oh minha irmã, não negue a santidade do nome do teu Criador. O nome do teu Criador é Yahu. O nome do teu Salvador, que veio como Filho do Homem aqui, é Yahushua. Yahushua significa Yahu salva, que significa um nome hebraico. Não é um nome que vem de Roma, não é um nome que vem da Grécia, não é um nome que vem do Vaticano, não é um nome que representa uma imagem de escultura. É um nome que é sobre todo nome, é um nome santo, é um nome verdadeiro, é um nome que tem todo o poder nos céus e na terra. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esses, infelizmente, que não têm o Espírito da verdade, que são escarnecedores da justiça do Criador, infelizmente, irmãos, eles vão escarnecer das santas doutrinas do Salvador. Eles vão escarnecer das palavras que foram preditas pelo nosso amo Yahushua, das quais foram ditas, foram perseveradas na doutrina e no fundamento dos apóstolos. Yahushua, ele foi exaltado soberanamente, e ele recebeu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome dele, que está santificado pela linguagem hebraica, Yahushua falava hebraico, Yahushua, ele teve no meio da nação que falava hebraico. O nome dele está santificado pela linguagem hebraica.
E a fonética do som, do nome do nosso amo, não é a fonética do som que muitos estão anunciando. Temos que abrir os nossos olhos, porque a palavra diz, irmãos, que tais homens ímpios, eles iriam converter e perverter a verdade em mentira, para poder destruir a glória do Mashiach, que é Yahushua, para destruir a glória do Eterno, para negar, ensinar o povo a negar a Yahu, que veio em forma humana aqui na terra. Yahushua disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Tais homens, eles têm se introduzido no meio do povo santo para causar uma certa dissensão entre o povo da verdade, o povo que quer a justiça do Criador. Abra os teus olhos, meus irmãos. É um alerta do Espírito Santo. Escapa das corrupções do mundo, que estão sendo propagadas por homens que têm as suas mentes cauterizadas, das quais eles não querem cingir o entendimento deles com a verdade. E nós temos que escapar. Estamos rodeados. Olha o que diz a palavra aí no verso de número 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso amo Yahushua o Mashiach, os quais vos diziam que no último tempo haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Irmãos, você pode falar a mais pura verdade, para que estes homens se convertam, eles não se convertem. O coração deles já estão endurecidos pelo engano do pecado. O coração deles é um coração carnal, é um coração humano, e não um coração espiritual. O homem natural, ele nunca jamais vai compreender as coisas do Espírito Santo. Quando você fala da palavra da crucificação da velha natureza, tais homens, irmãos, eles acham que nós estamos pregando uma loucura. E a Yahushua diz que aquele que não renunciar a si mesmo, aquele que não crucificar a si mesmo, não pode segui-lo, não pode ser seu discípulo, não é digno dele. E nós sabemos, irmãos, que aqueles que estão em Yahushua, eles crucificaram a sua carne juntamente com as suas paixões e concupiscência. Eles renunciaram os seus prazeres, os seus desejos, a sua vontade. Hoje eles estão armando o pensamento deles na obediência à verdade, na obediência à santidade, na obediência às coisas santas, às coisas honestas, às coisas puras, as coisas verdadeiras, as coisas que provêm da justiça, as coisas que provêm da verdade. Abra o teu coração. Esta é uma verdade que Yahushua está te despertando. Esses homens já eram anunciados pelos apóstolos, que eles se manifestariam como escarnecedores, homens que andam segundo as suas ímpias concupiscências, homens que não têm a regeneração, que não têm a transformação do novo nascimento na vida deles. E muitas são as pessoas que estão seguindo tais homens. São muitas as pessoas que estão alimentando uma fé que não provém da fé verdadeira anunciada pelos apóstolos. É um alerta. Quando você fala do nome verdadeiro, muitos escarnecem dele. Quando você prega a verdadeira doutrina, muitos escarnecem da doutrina. Quando você abre a boca para falar pelo Espírito da verdade, muitos
escarnecedores se manifestam. Mas tais homens estão reservados para o dia do juízo, porque a vinda de Yahushua, ela virá e não tardará. Ela se manifestará no abrir e fechar de olhos. São muitos os homens escarnecedores e mulheres escarnecedores que já tiveram que prestar conta diante daquele que está sentado sobre o trono para julgar os vivos e os mortos. Homens estes que após a morte já estão seguidos do julgamento. E tais homens, eles não conhecem a santidade do Criador. O Espírito Santo está em busca de homens e de mulheres que falam a verdade, que defende a verdade, que ama a verdade, que aceita a sua doutrina, que aceita a tua santidade, para dar testemunho da verdade. E Yahushua disse: aquele que é da verdade ouve a minha voz. Se você não está conseguindo compreender a intenção do pensamento, do sentimento do teu amo, logo a tua mente precisa de uma libertação. A palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abra o teu coração. Esta verdade quer te libertar. Esta verdade, ela quer te transformar. Esta verdade quer fazer de você um novo homem, um homem santo, um homem irrepreensível, um homem que agrada os olhos do Eterno, um homem que não teme aos homens, um homem que está revestido de toda justiça, revestido de todas as armaduras do Espírito Santo, um homem que ama mais a glória do Eterno do que a glória dos homens. Muitos que ouviam os discursos de Yahushua, que estavam ali pertencendo às religiões dos homens, dos fariseus, dos saduceus, daqueles que eram representantes da religião, eles criam nas mensagens que Yahushua trazia aos corações deles. Eles até aceitavam as palavras de Yahushua, mas eles não seguiam a Yahushua, porque eles temiam ser expulsos das suas sinagogas. Fala do nome de Yahushua onde você está, para ver se você não vai ser expulso, se você não vai ser escarnecido, se você não vai ser uma pessoa que venha ser vista de outros olhos perante aqueles que acham que você está errado. Esses homens que estão causando dissensões contra o verdadeiro evangelho são homens ímpios, que andam segundo as suas ímpias concupiscências. São homens que não têm o Espírito da verdade. Mas vós, meus amados irmãos e irmãs, edificai-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, não se prendendo a um jugo desigual com os infiéis, não vos associando às obras infrutuosas das trevas, antes procurando as coisas que são honestas, as coisas que são verdadeiras, as coisas que são puras. Todas as coisas são puras para os que são puros, mas nada é puro, nada é verdadeiro para aqueles que estão na desobediência, na rebeldia, vivendo uma vida profana, vivendo uma vida mundana, amantes das coisas deste mundo. Yahushua, ele disse para a sua igreja que nós temos que conservar a nós mesmos no amor de Yahu, esperando a misericórdia dele, porque ele há de vir e não tardará, e ele vai vir para julgar os ímpios, e nós temos que escapar destas obras ímpias. Nós não somos servos de sistema religioso, nós somos servos da santidade do Rei da Glória. Shaul estava perseguindo o rebanho de Yahushua. Yahushua disse: por quê? Por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Yahushua revelou a tua santidade ao apóstolo Shaul, dizendo ao apóstolo: quando você persegue o meu povo, você está perseguindo a mim. E dura coisa para ti, Shaul, é me perseguir. A primeira coisa que Yahushua fez foi tirar a visão religiosa de Shaul.
arrancando as escamas da religião que ele tinha no coração dele, nas vistas dele. Ele só enxergava aquilo que a religião ensinava. Ele era um homem que perseguia as ovelhas de Yahushua, até que o bom pastor Yahushua teve que tratar, porque o apóstolo Shaul, antes da conversão dele, ele era um lobo criado pela religião, para perseguir os irmãos, para perseguir as ovelhas de Yahushua. Todo lobo que persegue as ovelhas de Yahushua, Yahushua trata com os lobos. Yahushua vai ao encontro dos lobos. Yahushua, ele vai combater o lobo, porque as ovelhas de Yahushua, elas estão na presença daquele que é o bom pastor. Oh, meus irmãos e irmãs, Yahushua permitiu que Shaul estivesse por 3 dias jejuando, se consagrando. Ele perdeu a fome, ele perdeu a sede. A presença de Yahushua transformou a vida deste homem religioso, fez dele um verdadeiro adorador, fez dele o maior dos apóstolos, com a sabedoria divina, com a sabedoria santa, não com sabedoria de homem, mas com a sabedoria do Espírito Santo. É um alerta do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo arrancar as escamas da religião que estão vedando a tua visão espiritual. Você só enxerga aquilo que é religião, enxerga aquilo que é santo, aquilo que só pode ser visto pelo verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é aquele que vê as coisas que os homens naturais não podem ver. O verdadeiro adorador é aquele que ouve as coisas que os homens naturais não podem ouvir. O verdadeiro adorador é aquilo que está sentindo o que Yahushua está falando. Yahushua está falando contigo, minha irmã. Yahushua está falando contigo, meu irmão. Yahushua está dizendo: até quando resistirás à minha palavra? Até quando permanecerás desviando os ouvidos da minha justiça? Guarda a palavra do Eterno. Se revista como verdadeiro adorador, e não com o espírito religioso. Ama o teu irmão, ama a tua irmã, ajude ele, fortalece ele. Se você ama ele, fala a verdade. Se você ama ele, fala o que é verdadeiro. Porque se eu disser que eu amo os irmãos e anuncio para os irmãos uma mentira, logo o meu amor não é um amor verdadeiro. E Yahushua disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você ama a verdade, segue a verdade, sofra pela verdade, morra por causa da verdade. E Yahushua é a verdade. Se você ama ele, sofra por ele. E Yahushua disse: aquele que me ama guardará minhas palavras. Ele diz para os homens religiosos: se eu vos digo a verdade, por que não me credes? Por que razão não podeis compreender a minha linguagem? E Yahushua diz para os homens religiosos: vós sois filhos do diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Desde o princípio, o diabo, o tentador, ele tenta as pessoas com a mentira.